Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Todas as semanas nós nos reunimos para estudar um pouco mais do livro do Apocalipse. No programa de hoje, vamos aprender sobre o capítulo 12. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a esse grupo de amigos aqui no estúdio da Novo Tempo e vamos compreender um pouquinho mais sobre a profecia alinhada com a história. A cada semana, estamos buscando compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida e o livro do Apocalipse registra essa vontade. Particularmente no capítulo de hoje, nós vamos chegar ao ápice do livro de Apocalipse, quando uma batalha entre Satanás, representado pelo dragão, atacará a mulher, a Igreja de Cristo. Nessa batalha, muitos perderão a vida, mas a vitória final ela será dada por Jesus Cristo quando Ele voltar. Por isso você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil de hoje. Antes de começarmos o estudo do tema, hoje será a mulher e o dragão, nós queremos orar a Deus mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão desse tema. Então você que nos acompanha em casa, em qualquer lugar desse Brasil, ou mesmo fora do país, fora do Brasil, eu quero convidar você a se juntar agora a esses 10 amigos e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo. Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse. E nesse capítulo vamos testemunhar uma batalha entre o dragão e a mulher. Vamos entender os simbolismos desse capítulo e como que isso aconteceu ao longo da história. Vamos então tomar nossas Bíblias, capítulo 12, começando pelos versos 1 e 2. Apocalipse 12, versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Na visão de João, ele vê agora uma mulher, ela está vestida com o sol, tem a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas e ela está sofrendo tormentos para dar à luz. Que simbolismo nós temos aqui? Quando olhamos para a profecia e vemos a expressão mulher, a que se refere? Se refere a igrejas. Foi o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, que faz essa comparação entre mulher e a igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então, Paulo faz esta analogia. E em Apocalipse você vai encontrar uma mulher virgem, pura melhor, que é o caso desta aqui, e ela está grávida, ela simboliza a igreja de Cristo. No capítulo 17, você vai encontrar uma prostituta. Ela simboliza a igreja caída. Então, no Apocalipse, você trabalha com duas igrejas. Uma igreja pura e uma igreja que se prostituiu. Agora, o que significa essa mulher estar vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa na cabeça? A coroa com 12 estrelas é um símbolo do triunfo dessa igreja. E o número 12 é uma alusão aos 12 apóstolos do Novo Testamento e às 12 tribos do Antigo Testamento. Então, o número 12 é uma representação do povo de Deus em todos os tempos, no Antigo e no Novo Testamento. Coroa também é símbolo de vitória, então é uma igreja vitoriosa. Ela está vestida do sol, ou seja, o sol da justiça que é Cristo a envolveu. É uma mulher que segue aos ensinos de Jesus.
E, finalmente, ela tem a lua sob seus pés. Assim como a lua não tem luz própria e emite a luz do sol, esta lua representa aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, aquela morte de animais. Os animais em si, eles não tinham poder para salvar, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tinha o poder de tirar o pecado do mundo. Então, assim como os animais, eles apontavam para uma realidade maior, a lua também aponta para isso. Assim, nós temos um quadro de uma igreja pura. Por que ela está grávida? Ela está para dar à luz a um varão. Você se lembra quando Adão e Eva pecaram? Lá em Gênesis 3,15, Deus disse para Eva e para a serpente: eu vou colocar inimizade entre vocês, entre a sua descendência e o seu descendente. Um dia você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas um dia o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então foi prometido um descendente. Esse descendente prometido a Eva era o Messias, que nasceria. Então essa mulher, ela está grávida porque agora chegará o descendente, o Messias prometido. Ele nascerá da igreja. Então este é o simbolismo que nós temos no capítulo 12. Agora aparece também um dragão. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O próprio capítulo 7 nos ajuda a interpretar quem é esse dragão. O versículo 4 dá mais informações. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. No capítulo 12, versos 7 a 9, agora lemos: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o capítulo 12 não deixa dúvidas de que esse dragão representa o próprio Satanás, que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Estão lembrando o que é estrela em profecia? Anjos, Apocalipse 1:20. Então, 1/3 dos anjos de Deus, o diabo trouxe consigo na sua rebelião. Agora, esse dragão, que é o diabo, ele se detém diante da mulher, desejando devorar o menino quando ele nascesse. Welbert? Quando fala peleja no céu, ou guerra, né, dependendo da tradução, a gente vê o poder que os anjos têm. Né? A gente vê o poder dos anjos quando derrotou um só anjo, foi destruir aquele exército todo, né, que estava sitiando Israel. Que tipo de peleja foi essa? Tem como saber? Porque o poder dos anjos é muito grande, é tremenda. Ainda estava Jesus junto com os anjos que ficaram e aqueles que foram expulsos. Que tipo de peleja foi essa? Foi só verbal? Nós entendemos que ela não foi só verbal ou ideológica. Houve, de fato, uma peleja física. Houve uma guerra. Só que os anjos de Deus, liderados por Cristo, que são muito mais poderosos, eles expulsaram à força esses anjos dos céus. Quando o pecado surge no universo, é claro que em vários momentos, Deus tentou dissuadir Satanás da sua ideia e que ele voltasse atrás. Mas, infelizmente, isso não funcionou e ele não quis. No exercício do seu livre-arbítrio, ele pagou para ver. Ele queria saber até onde iria sua rebelião. E, infelizmente, ele conseguiu contaminar 1/3 dos anjos de Deus, que passaram a duvidar do caráter de Deus. Então, para que o universo não fosse ameaçado em sua felicidade e estabilidade, eles teriam que ser expulsos do céu e destruídos em algum momento. Então, foi de fato uma peleja física.
Só que Satanás e seus anjos perderam e eles foram expulsos do céu. E aí foram atirados para a terra. A terra estava sendo criada. E Deus então permitiu que Satanás viesse para a terra tentar Adão e Eva. Por que Deus permitiu que eles fossem tentados? Que Deus criou o homem para ser integrado à família celestial. E para que ele pudesse ser integrado, ele precisava passar por um teste. E ao homem também foi dado livre-arbítrio. Então Deus permitiu que lá Satanás estivesse para que o homem fosse tentado. Caso Adão e Eva resistissem à tentação, eles teriam sido integrados à família celestial e todos os seus descendentes continuariam com essa família celestial. Mas, infelizmente, aí aconteceu a história do pecado nesse planeta. Sim, minha amiga Natália? Pastor, o que evidencia que Jesus é o arcanjo Miguel? Porque eu não consigo entender. Aqui no capítulo 12, você tem Satanás liderando os anjos e você tem Miguel liderando os outros anjos de Deus. Então, Miguel é um título que significa quem é igual a Deus. Então, ele está à frente das hostes enfrentando o próprio Satanás. Se você vai para o capítulo 12 de Daniel, lá também vai dizer que nesse tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Esse defensor é o próprio Jesus Cristo. Na profecia que estudamos algumas semanas atrás, de Daniel capítulo 9, lá foi dito que se passariam 69 semanas e apareceria o ungido, o príncipe. O ungido, o príncipe, é o próprio Messias. Então, em vários textos da Bíblia, ele é chamado de Miguel, o príncipe, e agora o Messias, o príncipe. Então, são termos aplicados a Jesus Cristo. Por que não pode ser um anjo de Deus? No próprio capítulo 10 de Daniel, você está tendo uma batalha entre dois anjos, Gabriel e Lúcifer. E a briga esteve empatada por 21 dias. Mas era o anjo Gabriel que estava enfrentando Lúcifer. E depois de 21 dias, Daniel orando, o céu enviou Miguel. E quando veio Miguel, Satanás perdeu a batalha. Então, esses textos nos evidenciam isto, de que Miguel é um título atribuído a Jesus Cristo. Deus também usa ou usou outros nomes, como Jeová-Jireh, Jeová-Rafá. Seria parecido com isso? Jesus usaria também outro nome de Miguel? Como Deus usou Há outros vários nomes na profecia aplicados a Cristo, né? Isaías o chama de maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. São títulos de Cristo. Emanuel é um deles. Então, Miguel é outro. Já quando falamos de Deus, os nomes para Deus, é porque na cultura hebraica o nome, ele ajuda a definir o caráter da pessoa. Por exemplo, Jacó, enganador. Depois, quando ele passa pela experiência do Val do Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel, pai de numerosa nação. Daniel, Deus é meu juiz. Então, na cultura hebraica, o nome era muito importante. Sendo assim, um único nome não podia definir Deus em toda a sua complexidade. Então, Deus na Bíblia tem vários nomes. Ele é chamado de El Shaddai, El Roi, El Sur, Adonai, El Cancan. Então, são nomes que Deus assume, porque cada nome fala de uma faceta. O caráter de Deus não pode se definir num único nome. Elohim é um deles, El é outro. Agora, algumas pessoas querem defender de que Deus tem um nome, que o nome de Deus é Jeová. Isso é um engano. É um engano porque a palavra hebraica, ela é composta de 4 consoantes. E essas 4 consoantes não eram nem pronunciadas pelos judeus. Os judeus, quando liam a Torá e chegava no nome de Deus, que a gente chama de tetragrama sagrado, que são as 4 consoantes, porque no alfabeto original hebraico não tem vogal. O vogal é uma inserção posterior dos maçoretas. Então, o nome de Deus era apenas 4 vogais.
Mas a pronúncia dessas 4 vogais, ela se perdeu, mesmo entre os judeus. Porque um judeu, quando estava lendo a Torá e chegava no nome de Deus, as 4 letras, ele dizia simplesmente Adonai, que quer dizer meu Senhor. E por que ele não pronunciava as 4 vogais, as 4 consoantes? Porque ele tinha medo de usar o nome de Deus em vão e com isso pecar. Então, porque eles pararam de pronunciar, a pronúncia se perdeu. Então, se é Jeová, Javé, Yahué, ninguém sabe, porque a pronúncia se perdeu. Então, querer defender hoje que o nome de Deus é Jeová é um engano. Agora, se você tiver que dar e escolher um nome principal para Deus, qual você vai escolher? Certamente que é mais usado. E quando você vai para o Antigo Testamento, para o hebraico, você tem uma expressão que aparece 2.500 vezes, é Elohim. Então, se você acha que tem um nome que tem proeminência sobre os outros, tem que ser Elohim, porque ele aparece 2.500 vezes. Também quando Jesus falou eu sou, né, também acho que era o nome para Deus, porque eles queriam até apedrejar Jesus, né? Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Isso. Essa expressão eu sou, que é o verbo, Jesus usou o verbo egoimi, do grego, né? Eu sou, egoimi. Essa expressão grega é uma referência às 4 letras do hebraico. Então Jesus disse, o grande eu sou que apareceu para Moisés na sarça ardente, eu sou ele. Por isso quiseram apedrejá-lo. Então Deus tem vários nomes. E esses nomes, cada um deles fala sobre uma faceta diferente do caráter de Deus. Assim, nós temos aqui a cena montada. A igreja está para dar à luz ao prometido, a semente da mulher. E o dragão espera o nascimento para devorar o filho. Quando é que essa profecia começou a ter o seu cumprimento? Já falamos sobre a expulsão de Lúcifer do céu. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Essa terça parte tem a ver com os anjos de Deus, que foram expulsos, e o diabo esperava o filho nascer para devorá-lo. Nasceu-lhe, pois, diz o verso 5, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Então, quando nasce o Messias, o filho da mulher, o diabo tentou devorá-lo, destruí-lo. E quem o diabo usou para destruir o menino Jesus? O rei Herodes. Quando Herodes mandou matar em Belém todas as crianças de 2 anos para baixo. Vocês conhecem a história. Você consegue imaginar uma cidade onde todos os bebês foram arrancados de suas mães e mortos? Que cena terrível deve ter sido aquela. Então, o Apocalipse está descrevendo essa história. Ele está falando do que aconteceu. Porque lembre-se, o Apocalipse está sendo escrito no ano 96, 97, e esse episódio havia acontecido há 70 anos no passado. Então ele está dando uma descrição de como o diabo tentou destruir o descendente da mulher. E foi quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Quando Cristo foi crucificado na cruz, cumpriu-se a primeira parte de Gênesis 3,15. Um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. E por que Gênesis 3,15 usa a expressão ferir o calcanhar? Porque é um ponto não vital. Alguém que fere-se no calcanhar não morre por isso. Então, Jesus seria ferido porque a sua morte não seria definitiva. Agora, um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente um dia esmagaria a cabeça da serpente. E a cabeça esmagada é um ferimento mortal. Então, quando Cristo morre na cruz, foi dada a ferida no calcanhar. E quando é que a serpente terá finalmente sua cabeça esmagada? Quando Jesus voltar a essa terra e 1000 anos depois de sua volta, é que o diabo será destruído. Quando chegarmos em Apocalipse 20, nós vamos entender claramente a doutrina do milênio. Então, Cristo volta e 1000 anos depois, o diabo será destruído.
Então eu gosto de classificar a destruição de Satanás em 3 momentos. Na cruz ele foi derrotado, porque o Filho de Deus foi vitorioso. Ali o seu caráter ficou patente para todo o universo. Quando Jesus voltar, esperamos que em nossa geração o diabo será aprisionado, segundo o Apocalipse 20, 1-3. E 1000 anos depois ele será destruído, segundo o Apocalipse 20, 7-9. Então, o esmagar da cabeça da serpente, para mim, se dá em 3 tempos: na morte na cruz, na volta de Jesus e na destruição final de Satanás, 1000 anos depois da sua volta. Tiago? Essa questão do ferir o calcanhar, ele poderia também ser colocado com a ideia de destruir assim, a estrutura, está relacionado com estrutura, com alicerce. Porque se pensarmos um calcanhar ferido, né? Se o senhor estiver com o calcanhar ferido, vai andar normalmente? Okay. Não se anda. Então, talvez existe essa brecha para se pensar dessa forma, em relação ao calcanhar, relacionado com estrutura ou alicerce? Eu nunca li nada sobre o assunto. O que eu sempre compreendi é que a ferida no calcanhar teria sido usada por ser uma ferida não mortal. Ou seja, ele morreria, mas não finalmente. Porque 3 dias depois ele ressuscitaria. Não é uma ação definitiva. Já o esmagar de uma cabeça seria definitivo. Não haveria um retorno. No Salmo 22, que é um salmo messiânico, né? Lá o Davi escreveu esse salmo, ele já havia dito, né? Traspassaram-me as mãos e os pés. Então, Cristo também foi ferido nos pés, mesmo na cruz. A crucifixão envolvia também ferimento nas mãos e nos pés. Então, eu penso que mais volta-se para essa questão de não ser uma ferida mortal finalmente. Um outro detalhe interessante dessa profecia é que, como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio volta-se contra quem? Agora volta-se contra a mulher que dera luz a Jesus. Então nós vamos agora passar a estudar aqui em Apocalipse 12 o ódio do dragão contra a mãe do menino. Ele não pôde destruir Jesus, ele vai tentar agora destruir a igreja. Nós vamos para um breve intervalo e quando voltarmos, compreenderemos um pouquinho mais a respeito dessas perseguições. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Nós temos aqui um presente para você, que é esta revista do Apocalipse. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você pode telefonar para nós no 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 12 98100 1615, ou você pode então acessar nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil, preencher um formulário que há ali e você então vai receber essa revista na sua casa inteiramente grátis. Nem o correio você precisa pagar, porque a Novo Tempo paga isso para você. Porque a nossa missão aqui é disseminar a palavra de Deus e ajudar aqueles que querem compreender mais da Bíblia. Então peça agora mesmo sua revista, num prazo de 10 dias, 15 no máximo. Ela vai chegar na sua casa e você vai poder acompanhar o Bíblia Fácil com essa revista todas as semanas. Falamos há alguns instantes a respeito do nascimento da criança e falamos também de que essa mulher que tem a lua debaixo dos pés, ela representa a igreja. E no intervalo a gente conversava com o doutor Eduardo aqui e ele colocava para mim que não tinha ficado muito claro por que essa mulher representa a igreja e não Maria, por exemplo, que é a mãe terrena de Jesus. Bom, é verdade que Jesus nasceu de Maria. E nesse ponto do Apocalipse, nós não estamos tendo uma profecia, nós estamos tendo um relato histórico, porque o nascimento de Cristo já ficara 70 anos quase no passado. Agora, por que tem que ser a igreja?
e não uma pessoa física. Porque na continuidade do capítulo, nós vamos ver que essa mulher vai ser perseguida por 12 séculos. E uma mulher física não pode ser perseguida por esse período de tempo. É por isso que tem que ser uma igreja. Então, por que é que tem que ser uma igreja? Porque ela vai apresentar características agora que a Bíblia coloca como sendo do povo de Deus. Por isso sai de uma pessoa física e vem então para uma simbologia. Ah, não poderia ser Maria essa mulher? Não, por que não? Porque ela não sobreviveu 1260 anos perseguida pelo dragão. Mas a igreja que Jesus fundou e que deu origem ao menino, sim. Então é por isso que a gente entende como sendo a igreja, ok? Mas foi muito boa a sua observação. Vamos continuar o texto? Cacai? Sim, ainda dentro do mesmo tema, eu aprendi na minha formação, talvez com base na tradição, que Jesus é filho da Virgem Maria e do esposo José. Por isso que eu falo muito Deus, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, e família que reza, trabalha unida, permanece unida, né? Eu tenho muito isso comigo. O que tem de verdade nisso? Onde isso está escrito na Bíblia? 100% de verdade. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus e ele começa desde os princípios, passando por Davi, e ele vai chegar até José, pai de Jesus. Os evangelhos são claros em dizer de que Maria estava desposada de José quando veio a receber a mensagem do anjo que ela estaria grávida. Ela não havia tido relações com José, havia apenas um combinado de que eles casariam. Mas o que aconteceu? José pensou agora que ele havia sido traído e ele pensou em abandonar Maria. Aí o anjo Gabriel apareceu e disse: José, não faça isso. Ela não te traiu. Ela está grávida pela obra do Espírito Santo. O que nela é gerado será o Filho de Deus. Então José atende a voz do anjo e casa-se com Maria. E ele não a conhece, diz Mateus, até que nasce Jesus. Ou seja, não houve relacionamento sexual de José com Maria até que Jesus nascesse. E Maria, virgem, concebeu Jesus. Tudo isso é bíblico e nós acreditamos dessa forma. Só que a mulher do capítulo 12 não é uma alusão a Maria, porque é um símbolo. E a alusão é a igreja. E por que vai ficar mais claro daqui para frente? Olha esse verso que nós vamos ler agora. Versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão, que é Satanás, viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, não pode ser Maria, porque isso não aconteceu em momento algum. Mas a igreja cristã, que foi fundada na morte de Cristo, ela seria levada pelo próprio Deus para o deserto. E lá ela ficaria um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo? Cristo fundou a igreja cristã, certo? Essa igreja cristã, ela está representada no Apocalipse por 7 fases. Mas há um momento em que os sinceros, dentro da igreja cristã, eles precisam se desligar da igreja institucional. Por quê? Porque a igreja institucional, ela vai se afastar do ensinamento bíblico. Lembra dos cavaleiros? A princípio era um cavalo branco, mas chegou a um ponto de vir um cavalo preto, uma degradação completa da fé. Quando a igreja se institucionaliza, e esse processo começa com Constantino, você continuará tendo uma igreja institucionalizada, mas você agora vai ter um remanescente que sai dessa igreja e é levado por Deus para o deserto. Então você agora tem um remanescente da igreja que é perseguido e você tem a linha institucional da igreja
que persegue o remanescente. Então, eu tenho duas igrejas. Agora você tem. Tenho duas igrejas, porque a primeira se foi. Não, ela continua. Não, a primeira igreja, aquela primeira igreja pura, única, Ela se paganizou. se paganizou. E ela, em determinado período, ela se dividiu. Sim. Vamos entender isso à luz da história. Mas o ponto que eu quero voltar com vocês aqui é por que aí falou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você for para Daniel, capítulo 11, verso 13, lá diz assim: ao cabo de tempos, isto é, de anos, o rei do norte virá contra o rei do sul. Então, a expressão tempos na Bíblia, ela significa anos. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se cada mês do calendário judaico tinha 30 dias, então basta fazer uma conta. 3 anos e meio você tem 30 dias, certo? Em cada mês. 3 anos e meio você vai ter quantos anos aí então? 1260. Eu vou colocar aqui uma tabelinha de conversão e vocês vão entender. Mas no verso 6, você já aparece a mesma expressão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Lá primeiro disse que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora 1260 dias. Nós estamos falando do mesmo período profético. Ou seja, 538 até 1798. Nós já explicamos esse período para vocês e vamos voltar no capítulo 13. No ano 538 inicia-se a supremacia papal e ela vai durar até fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, a prisão do Papa em fevereiro de 1798 assinala o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Então, o que é dito sobre a igreja, a mulher, nesse período? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão arrojou um rio contra a mulher, um rio de perseguições. E o deserto amparou essa igreja. Por quanto tempo? 1260. Então, no ano 538, no 6º século, Elbert, você tem então a continuidade da igreja institucional e você tem a saída de um remanescente. Quem é que sai? Aqueles que não queriam se corromper na fé. Aqueles que queriam permanecer leais à palavra de Deus. Então, esses que quiseram ser leais começam a ser perseguidos pela própria igreja. Pois é, mas aqui está falando que é o dragão, então, né? Porque aí a profecia chama de dragão que está perseguindo a igreja. Uhum. Se o dragão, que fala dragão, é a serpente, o diabo, mas o que aconteceu mesmo na prática, né? Foi a própria igreja que, junto com a Santa Inquisição. O que eu posso concluir? Que o dragão nunca dá as suas caras. Ele sempre usa instrumentalidades humanas para alcançar o seu propósito. Você quer ver uma coisa? Você está no Apocalipse capítulo 12, não está? Então, olha aqui no capítulo 12 algo interessante. Versículo 4. O dragão se deteve em frente da mulher para lhe devorar o filho Para dar luz. quando o nascesse. O diabo tentou matar a Cristo no seu nascimento? Ele, Não. Quem é que ele usou? o rei Herodes, que era rei de que império? romano. Pronto. Nesse momento que o dragão tenta destruir o menino Jesus, é o dragão que está tentando. Usando quem? O Império Romano. Agora vá para o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, certo? Durante os 1260 anos que o dragão persegue a mulher, o diabo perseguiu a igreja por 12 séculos? Não, Sim. Sim, Mas ele usou quem para perseguir o remanescente? o poder papal. A igreja institucionalizada, liderada pelos papas.
Se você for agora para o versículo 17 do mesmo capítulo, aí é dito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, como iremos ver hoje, são características da igreja de Deus no tempo do fim. Mas o dragão vai aparecer para perseguir o povo de Deus no tempo do fim? Não. Ele vai usar mais uma vez instrumentalidades humanas. E nós iremos no capítulo 13, que será os Estados Unidos da América do Norte. Então, o dragão, ele nunca dá as caras. Ele usou o Império Romano, usou a Igreja Romana, vai usar os Estados Unidos. Então, ele nunca dá as caras. Ele é o poder por detrás. É por isso que o dragão está perseguindo a mulher. Então, a mulher perseguida, ela é o remanescente que saiu da mulher que se prostituiu. E quando chegarmos no capítulo 17, você vai ver a mulher prostituta, que se prostituiu. Então, Cristo fundou uma igreja, mas historicamente essa igreja se prostitui. E a igreja cristã torna-se uma igreja institucional e o remanescente tem que sair dela. Por quanto tempo? 1260 anos. Mas quando terminar os 1260, ela tem que aparecer. Quando é que terminou os 1260 anos? 1798. E quando é que a igreja remanescente aparece? Na nossa visão, 1844. Lembra da profecia, Daniel 8,14? 1844? 46 anos depois do período do deserto. Fica claro para vocês que nós temos em algum momento da história uma divisão dentro da igreja? Você tem a igreja cristã que Jesus fundou, mas quando esta igreja começa um processo de paganização, começando com Constantino, a igreja vai se institucionalizar. E ela, chamada igreja cristã, passará a ser chamada agora igreja romana. Porque foi o imperador romano que influenciou. Então você tem agora na Idade Média a igreja romana. Só que a igreja romana se afastou de muitos marcos da Bíblia. E pessoas que não quiseram coadunar com o erro começaram a ser perseguidas. E o que fez Deus? Pegou esse remanescente e levou para o deserto por 1260 anos. Então, quem são os sinceros de Deus que por 1260 anos estiveram ocultos em regiões montanhosas e isoladas da terra? São os povos que nós já conhecemos pela história, que se mantiveram leais à palavra de Deus, como os valdenses, albigenses, huguenotes e outros. Eles não organizaram uma igreja, eles eram povos leais à palavra de Deus, que foram perseguidos pela igreja romana, encabeçados pelo Papa. Você entende então que esta mulher, ela começa a ser perseguida pelo dragão? E agora o que acontece? Em todo o tempo, Deus tem o seu povo sincero. E quando chegamos no século XVI, dentro da própria igreja romana, vai surgir um desses leais à palavra de Deus, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele era um sacerdote, ele nunca pensou deixar a igreja, mas ele não concordava com aquilo que a igreja estava fazendo. Então ele propôs uma mudança. Ele começou a escrever contra o que a igreja praticava de errado. E o ápice desse movimento foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele escreveu 95 teses contra a venda de indulgências, contra a ideia de que você pode comprar o perdão para os seus pecados. Isso levou a Igreja Romana a excomungar Lutero. E uma bula papal foi feita excomungando o sacerdote. E ele então teve que dar respostas à igreja. E eu disse para vocês outro dia que ele foi para Worms para defender sua fé. E lá em Worms ele se posicionou ao lado da Bíblia, ao lado da verdade.
E de Worms ele foi levado, sequestrado por amigos para salvar-lhe a vida, para esse castelo de Wartburg. E aqui nesse castelo, por 10 meses, Lutero esteve escondido da Igreja Romana e dos papas. E nesse castelo, nesses 10 meses, enquanto a Igreja Romana pensou que Lutero havia desaparecido e estava morto, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando os inimigos pensaram que Lutero estava morto, a Bíblia estava chegando na língua do povo no comércio de Wittenberg. Carolina? Pastor, eu li aqui que no versículo 17, que o dragão se irou contra a mulher, porque Deus tinha posto ela no deserto, e ele então foi pelejar com o restante da descendência da igreja. Quem seriam esses descendentes da igreja? Esta igreja que se institucionalizou, se paganizou, saiu dela um grupo sincero e fiel. E esse grupo que permanece, esse restante, é chamado de remanescente. Os que permanecem, o remanescente, o fiel. E nesse texto de Apocalipse 12, 17, você consegue descobrir quem é o povo remanescente de Deus. Aqui diz claramente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Então, a Bíblia não deixa dúvidas. Deus tem um povo nessa terra. O dragão está irado contra este povo. O dragão não está irado contra todas as igrejas, não se engane. Ele está irado contra um povo. Que povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, quantos são os mandamentos de Deus? Não são 10? Então, aquele que procura observar toda a lei, ele será perseguido. E dentro desta lei de Deus está o 4º mandamento, o sábado. Então, você quer encontrar a igreja remanescente, que depois de 1260 anos sairia do deserto? Você vai encontrar isso na igreja adventista, que em 1844 surge como uma instituição mundial, pregando a vigência da lei de Deus, inclusive o sábado, e tem mais uma coisa, ela teria que ter o testemunho de Jesus. Agora abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 19, e olha para o verso 10. 19, 10. Última parte. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, a igreja remanescente do tempo do fim, ela é caracterizada no Apocalipse por 2 características. Ela guarda todos os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia, ou seja, teria que haver o dom profético com essa igreja. E os adventistas creem que esse dom profético, que é o testemunho de Jesus, foi manifestado na igreja através do ministério de uma mulher chamada Ellen G. White. E quem foi Ellen G. White? Essa mulher nasceu em 1827. E em 1844, lembra do movimento millerita, da grande decepção? Ela estava com 17 anos. E depois da grande decepção, que foi em outubro, 2 meses depois, dezembro, ela teve uma visão onde Deus a chamava, ela estava com 17 anos, ao ministério profético. Só que era uma jovem muito doente. Ela tivera um acidente no 2º ano escolar e ela só frequentou a escola 2 anos. Mas ela aceitou o chamado de Deus e a partir daí, durante 70 anos, ela foi uma voz profética dentro da igreja adventista. Essa mulher viveu na época vitoriana, de 1827 a 1915. Completamos agora um centenário da morte dela. E ela escreveu 100.000 páginas manuscritas. E essas páginas que ela escreveu, desde 1844 em diante, até o ano da sua morte, em 1915, foram traduzidas para várias línguas. E no português,
Nós temos mais de 60 livros traduzidos dela. E esta mulher é tida pelos adventistas como uma profetisa. Por quê? Porque Deus a usou de forma sobrenatural. O que ela escreveu antecipou-se ao conhecimento em mais de 40 anos. Por exemplo, naquele tempo, na era vitoriana, quando um doente era isolado dentro de um quarto escuro, ela disse que os doentes precisavam da luz solar e que a luz solar ajudaria a matar as bactérias que poderiam haver dentro de uma casa. Num tempo em que se usava o tabaco e o álcool, ela condenou esse tipo de procedimento. Ela falou sobre as ondas eletromagnéticas do cérebro 40 anos antes que se inventasse um encefalograma. Ela falou da necessidade de apenas 2 ou 3 refeições por dia para que nós tivéssemos boa saúde. Falou do descanso, de se dormir cedo e acordar mais cedo. Falou dos perigos do alimento cárneo e que também leite e ovos logo deveriam ser deixados. E o que nós estamos assistindo hoje? Através dos sérios cientistas, de que estas coisas trazem doença às pessoas. Esta mulher se antecipou em mais de 40 anos do conhecimento de sua época. E tudo que ela escreveu é para nos orientar e nos levar para a palavra de Deus. A Igreja Adventista não acredita que os escritos dela estejam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a autoridade suprema. O que ela escreveu são conselhos para mim e para você que nos levam de volta à palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, nós temos sim um remanescente nos dias atuais. E esse remanescente tem 2 características. Ele vai continuar crendo na vigência da lei de Deus e ele vai continuar tendo um profeta em seu meio. E mesmo após a morte de Ellen G. White, os escritos dela ainda falam. E todo livro que você pega para ler, quer seja sobre família, saúde, educação, todos os assuntos, ela é uma mulher equilibrada e que nos busca levar de volta sempre para a palavra de Deus. Deus tem uma igreja visível, sim. Esta igreja visível surgiu no cenário mundial em 1844, defendendo a vigência da lei de Deus e tendo o testemunho de Jesus, que é um profeta moderno. Agora, Deus também tem uma igreja invisível. Com base em que eu digo isso? Com base em textos como, por exemplo, João 10, onde Jesus afirmou que eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. João 10, 16. Em Apocalipse 18, 4, Deus faz um apelo para o seu povo. Sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo na confusão religiosa. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas, mas esses sinceros, eles têm que conhecer a palavra. E quando eles descobrirem que a lei de Deus está em vigência, todos os mandamentos, de que há preceitos a serem guardados, esse povo sai da confusão religiosa e se une ao remanescente. E esse é o apelo de Deus para você hoje, que você esteja disposto a tomar partido com o remanescente, a estar na igreja que prega a vigência da lei de Deus, que prega tudo que a Bíblia ensina e que tem um profeta em seu meio. Um povo que esteve no deserto por 12 séculos, mas reapareceu no cenário mundial com uma missão: preparar um povo para a volta de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouviremos essa última música do pastor Denis. As vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a
a impureza do meu ser. Quero um novo coração, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Então Jesus hoje faz-nos um convite. Você vai seguir o que a palavra está ensinando? E você que me assiste em casa, entendeu o recado para você? Está disposto a seguir o que Deus fala em sua palavra? A abraçar a verdade que hoje estamos conhecendo? Se sim, eu quero orar por você. Pai Santo, suplicamos a Tua bênção para que a Tua vontade fique clara em nossa mente e que nós demos todos os passos necessários no cumprimento do Teu querer. Abençoe esse grupo que aqui está comigo nesse estúdio, que dia a dia possamos aprender mais e mais a Tua palavra. Abençoe também os nossos amigos que estão agora nos assistindo, que cada um deles receba a Tua bênção e a Tua ajuda, e que nós entendamos que o Senhor tem um povo nessa terra, que permanece leal e fiel à Tua palavra. Nós queremos estar entre eles, por isso nos ajuda. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pelo estudo de hoje. Na semana que vem, vamos trabalhar Apocalipse capítulo 13 e nós vamos entender duas bestas que se levantam
para perseguir esse remanescente que hoje nós descobrimos. Eu espero você na semana que vem. Até lá.